Há mais de 2000 anos, uma noite silenciosa mudou para sempre a história da humanidade. Um menino nasceu em Belém, em um lugar simples, sem riquezas, sem palácios, sem exércitos. Jesus, o Filho de Deus, entrou no mundo de forma humilde, mas trouxe consigo a maior promessa, a salvação eterna. Ele viveu entre nós, ensinou, curou, perdoou e finalmente entregou a sua vida na cruz para resgatar a humanidade. 3 dias depois, venceu a morte, ressuscitou e garantiu a todos os que creem nele a esperança da vida eterna. Mas a sua história não terminou com a ressurreição. A Bíblia nos revela que Jesus virá outra vez, não como servo sofredor, mas como Rei glorioso, não em silêncio, mas em triunfo, não em oculto, mas em glória visível diante de todos os povos. Essa promessa é a maior esperança dos cristãos. Um evento que mudará para sempre o destino do mundo. Um acontecimento tão grandioso que toda a criação será impactada. Os profetas do Antigo Testamento já anunciavam esse dia. Isaías, Daniel, Zacarias, todos apontavam para o futuro, descrevendo o retorno do Messias em majestade. O próprio Jesus confirmou em Mateus 24. Ele virá em poder e grande glória. Em Atos capítulo 1, quando foi elevado aos céus diante dos discípulos, os anjos disseram: Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá assim como para o céu o vistes ir. Não é mito, não é lenda, não é imaginação humana. É promessa, é certeza, mas ele nos deixou sinais. Sinais para que não fôssemos pegos de surpresa. Ele falou de guerras e rumores de guerras, de fomes e pestes, de terremotos em vários lugares, de falsos profetas enganando a muitos, do aumento da maldade, do amor de muitos esfriando, e quem olha ao redor percebe: vivemos dias em que esses sinais já se cumprem diante dos nossos olhos. As guerras se multiplicam, a violência cresce, as famílias se desintegram, o amor parece desaparecer. E, ao mesmo tempo, nunca antes o Evangelho foi pregado em tantas nações. A palavra de Deus corre o mundo em diferentes línguas e formas. E Jesus afirmou: quando este Evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. A volta de Cristo será inconfundível. Não será escondida, não será em segredo, não será apenas para alguns verem. Mateus 24:27 declara: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele virá com poder, ele virá com majestade. Ele virá acompanhado por anjos, e todo olho o verá. Reis e governantes, ricos e pobres, grandes e pequenos, todos reconhecerão a sua glória. Naquele dia, haverá um som que ecoará por toda a terra, o som da trombeta final. E quando ela soar, os céus se abrirão, e Cristo descerá em triunfo. Será o momento mais glorioso da história, mas também será o dia de uma grande separação. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse será o arrebatamento, o momento em que os que aguardaram fielmente serão levados ao encontro de Cristo. Imagine a cena: milhares, milhões de pessoas subindo ao céu em um instante, transformadas, cheias de alegria. E ao mesmo tempo, outros permanecendo na terra, em desespero, percebendo que ficaram para trás. Um dia de júbilo para uns, um dia de lamento para outros. E depois disso, Cristo estabelecerá o seu reino. O livro de Apocalipse descreve o grande trono branco. Todos os povos de todas as eras estarão diante dele. Livros serão abertos, e também o livro da vida, e ali acontecerá o juízo final. Os que têm seus nomes escritos no livro da vida entrarão na eternidade com Deus, mas os que rejeitaram a salvação enfrentarão a separação eterna.
Esse é o destino que aguarda cada pessoa: estar com Cristo para sempre, ou longe dele para sempre. Não haverá meio termo, não haverá desculpas, não haverá como fugir. Por isso, Jesus deixou uma advertência clara: vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Não basta conhecer os sinais, não basta esperar pelo futuro. É preciso viver preparado hoje, viver em santidade, viver em oração, viver com fé firme. Ele virá como ladrão à noite para os que dormem, mas para os que vigiam, será o encontro mais esperado da vida. A vinda de Jesus não deve gerar medo, mas esperança. Esperança para aqueles que o amam e o aguardam. Ele virá para restaurar todas as coisas. Ele virá para enxugar toda lágrima. Ele virá para derrotar o mal de uma vez por todas. Ele virá para nos levar consigo para sempre. E então, o que restará? Um novo céu, uma nova terra, sem dor, sem choro, sem morte. Um lugar onde a justiça habita, onde Deus estará com os seus filhos eternamente. Feche os olhos por um instante e imagine. Um mundo sem guerras, um mundo sem medo, um mundo sem injustiça. Um mundo onde cada lágrima é enxugada pelas mãos do próprio Deus. Esse é o futuro que Cristo prometeu. Esse é o futuro que aguarda os que permanecem firmes nele. Mas até que esse dia chegue, precisamos vigiar. Precisamos estar atentos. Precisamos nos preparar. Porque a qualquer momento, sem aviso, ele pode vir. Hoje pode ser o dia, agora pode ser o momento. Então, a pergunta que ecoa é: você está pronto? Sua vida está em Cristo? Seu coração pertence a Ele? Ou você tem adiado, deixando para depois uma decisão que não pode esperar? Jesus está às portas. A promessa é certa. Ele virá. E quando ele vier, será tarde para mudar de lado. Por isso, a hora é agora. O tempo é hoje. Arrependa-se, volte-se para Deus, busque a santidade, fortaleça sua fé e viva como alguém que espera pelo grande encontro, porque em breve, muito em breve, os céus se abrirão. A trombeta soará, e aquele que foi, que é e que há de vir, descerá em glória, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a esperança dos justos. Essa é a certeza dos que creem. Essa é a promessa que sustenta a igreja em meio às tribulações. Prepare-se, permaneça firme. Não se distraia com este mundo passageiro, porque muito em breve os olhos de toda a humanidade verão o Rei vindo em glória. E nesse dia a eternidade começará. Ora vem, Senhor Jesus.